transmissão pro terceiro quarto ali, que também começa meio frouxo, e rapidamente o Pablo intervém, né? Perde um tempo, e é um timeout assim que, se você tá assistindo em família, porque domingo é em família, né, Gibas? E aí começa a aparecer o timeout aí, de repente sua avó tá passando na sala, né? Sua avó vai ficar meio assim, vai ficar cabreira, né? Ela vai ficar, porque esse Não é o cara tá tão timeout da zangado. família brasileira, né, Lucas? Não é o Exato, melhor né? timeout para a família brasileira. Então, foi um timeout assim, de chamar atenção mesmo, e funcionou bem, tá? Porque ele estava falando dos combinados do intervalo, e aí logo no início do terceiro quarto não acontece como ele estava esperando, e aí ele chamou um timeout zangado. Funcionou, tá? Às vezes aí um pequeno puxão de orelha, né, Guilherme? Pode ser, mas lógico, né, que sempre figurativo, né? Não vamos... O UOL não aprova puxão de orelha na orelha mesmo. A gente não sabe qual é a política institucional do puxão de orelha, né? Isso. Lucas, vinha trazendo aqui as informações sobre a classificação. Os 3 favoritos estão invictos ainda, não são as únicas equipes invictas, mas são as que já jogaram 3 jogos: Tá. Flamengo, Minas e Franca. É realmente um Você campeonato à tem parte? culpa do invicto que não jogou 3 jogos? Porque você está deixando de falar aqui do Brasília, que está invicto, do Caxias e do União Corinthians, que não perderam também, né? Mas tudo bem. Fala aí de quem ganhou mais no NBB até agora. Acho que o Flamengo e Franca e Minas realmente jogam um campeonato assim, de que as derrotas deles são mais pesadas. E Tá. para eles, assim, qualquer tropeço que ficar pelo caminho pode impactar precisamente aí, né? Nesse lugar em que acho que os 3 vão brigar até o final por essa hierarquia ali de primeiro, segundo, terceiro. Isso pode valer já no Super 8 mando de quadra, isso pode valer lá na frente, num playoff, cruzamento, né? Evitar um deles numa eventual semifinal seria muito interessante. Claro que ser o primeiro lugar é importante, mas esse é um dos motivos que seria muito legal ser em primeiro lugar. Então, é uma corrida que vale muito a pena acompanhar, e começo relativamente previsível, Lucas. Boa, Guilherme. Também é previsível Café Belgrado falar muito de NBA. Guilherme Tadeu, a NBA começou forte, né? Olha o Aí, timeout aí, Lucas. olha, a nossa produção é incrível, né? Caraca. Aí, ó. Assim, ainda Tô bem que sem, tá sem áudio tá sem aí. áudio, é. Mas eu acho que ele não chegou a falar palavras impublicáveis, né? Não. Mas foi assim, um puxão de orelha. Olha aí, ó. É. Faz a falta, foi alguma coisa nessa, né? É isso. Ele estava com razão chateado, né, Guilherme? É Porque o isso. Unifacisa pode mais, e mostrou na sequência que realmente pode mais, né? E já tinha sido um primeiro quarto de uma defesa nada agradável, né? Então ele não queria viver essa situação de novo. Mas, Guilherme, NBA tá agora quase uma semana, né? Começou dia 21 de outubro, estamos com 5 dias de NBA, e já, assim, já teve gente presa, né? Já teve atuações assim para sempre, sabe? Jogo do Embanyama, o primeiro jogo do Embanyama na temporada foi um tipo de atuação que vai ser lembrada por anos e anos e anos. Novatos, né, com muita expectativa dele se destacando, mas nada é tão grande, nada foi tão grande, nada sequer comparável para gente, né? Com Thiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers. Tá aqui, ó, com respeito ao Blazers, que ainda não anunciou, né, a sua permanência de definitiva, tá aqui, ó, vira técnico interino na NBA. Mas, posso te dizer uma coisa, Guilherme? Se você é um técnico que o seu primeiro jogo é uma surra de 20 pontos em cima do Steve Kerr, você tem que sair dali direto para negociar com o seu agente, vai dizer, ó, esses caras vão me ligar essa semana, vão querer me transformar no técnico full time, e é o que a gente espera, né, Guilherme? Um bom trabalho do Thiago Splitter, começou da melhor maneira possível, né? A gente espera que continue assim. Ele é muito competente, a gente torce muito por ele, né? Isso é uma grande notícia para o basquete brasileiro. Aliás, queria destacar aqui, Lucas, a gente vive um momento peculiar assim para os técnicos brasileiros. Não é comum. A gente acompanha basquete por um bom tempo e não se acostumou a ver técnicos brasileiros com carreira no exterior. E esse momento, né, que nós estamos gravando, nós estamos ao vivo, a gente tem o Splitter, que é técnico na NBA, depois de ter sido técnico na Euroliga,
O Galvani, que é técnico na G-League, que não é fácil ser técnico na G-League, é uma liga de desenvolvimento da NBA. A gente tem o Bruno Saviani, que é técnico na Liga ACB. E, cara, a gente tem ainda o Arthur Moreira, que é técnico na NCAA, primeira divisão feminina, na verdade, time de Idaho. Então, assim, 4 lugares que são bem relevantes, né? A NCAA feminina vive o seu auge de imagem, etc. A Liga ACB, a principal Liga Nacional da Europa, G-League e NBA, um grande momento para os técnicos brasileiros. E, Lucas, talvez o Splitter tenha esse simbolismo ainda de ser um grande ídolo nacional. Você está até aí com a camisa da seleção brasileira, que o Splitter já envergou, né? O Splitter tem essa questão de ser um ídolo nacional muito, muito identificado com a seleção, né? Ele vinha sempre, ele estava sempre disponível, é um cara que todo mundo já conhece, né? E acompanhou a sua carreira desde novo. Me lembro que, assim, quando ele tinha 15 anos, ele vai para a Espanha, foi noticiado, saiu na Folha de São Paulo na época, saiu em outros veículos. Olha, um jovem brasileiro está indo jogar na Espanha, um jovem de Santa Catarina vai jogar basquete espanhol com 15 anos, que isso? Com 16 ele já está na seleção, já jogou Mundial, de 2002 ele já estava no time, e aí ele passa toda a sua trajetória estando na Europa, estando na NBA, sempre estando disponível. E aí o fato dele aposentar, começa a trabalhar com a ideia de ser comissão técnica, a seleção brasileira o chama também, né? Ele é assistente da seleção brasileira, trabalha primeiro com o Gustavo, depois com o Petrovic. Seria ele, inclusive, a expectativa de quem assumiria a seleção após as Olimpíadas, mas ele vai para a Euroliga, as coisas vão para outra direção, o Petrovic continua. E agora a NBA, Lucas. Que trajetória do Thiago Splitter, né? Uma trajetória muito legal, Guilherme, e o que fica assim, mais marcante desse começo de carreira do Thiago Splitter é que olha só os 2 trabalhos dele até agora como técnico, né? É head coach de time de Euroliga, né? E esse time da Euroliga vai lá e tem um ano muito, muito acima da expectativa do time, né? Dentro do orçamento do Paris, ano passado, muito legal falar Paris, né? Dentro do orçamento do Paris, da expectativa, né, do time de Paris, que não é do Paris Saint-Germain, né, só é da mesma cidade, mas dentro das expectativas, era para ser um ano de meio de tabela, quem sabe sonhar com o play-in, e ele entrega uma liderança de Euroliga, assim, por 1/3 ou metade da primeira temporada, jogando um basquete muito moderno até para a Euroliga, né, que os times têm dificuldade de se adaptar a defender o time do Thiago, e aí chega na NBA, e até a gente falou lá no podcast do Café Belgrado, olha, é um pouco diferente você ser diferente na NBA, porque é de lá que saem as novas tendências para o mundo e tal, mas assim, sair do Chauncey Billups para o Thiago Splitter, sabe, além de tudo, toda a diferença de fora da quadra, né? A diferença dentro da quadra foi gritante para um jogo só, tá? Assim, não é porque somos brasileiros que a gente está falando isso, mas quem trabalha o dia a dia do Portland, quem narra jogo sim, jogo também do Portland, ficou impressionado com a mudança da postura da equipe de um jogo para o outro, e não é aquela postura do, vamos ter vontade, vamos querer, não, é o jeito que se joga mesmo, né? É a velocidade do jogo, é a intencionalidade que você ataca a cesta, né? É o pace que você coloca dos 2 lados da quadra. Então, Guilherme, foi muito gratificante assistir esse jogo, foi muito bonito mesmo o jogo do Portland Trail Blazers, que não tem o elenco necessariamente, como é que a gente pode dizer assim, que é o mais óbvio para jogar num pace alto, pelo contrário, né? Um time que tem o Jrue Holiday como armador principal, e o Jrue Holiday, ele não tem trabalhos assim de um pace muito alto, sendo ele um armador principal, né? E no Boston, o trabalho mais recente do Jrue Holiday, ele tinha outra pegada, né? Ele era mais um 2, ele era um cara que atacava no espaço já criado por outros, né? E o Portland tem também um jogo muito de 1 contra 1, tem pivôs pesados, né? O Donovan Clingan, o Hansen Young, então o jeito que o Splitter consegue já num jogo, já mostrar assim, é assim que eu quero que meu time jogue, de se chamar muita atenção, viu? Lucas, eu queria destacar que o Splitter estar nessa posição, ela é muito coerente com a atualidade da liga. Então é mesmo de se esperar que ele seja efetivado. Claro que muita coisa pode acontecer, jogou um jogo. Nós estamos gravando no dia do segundo jogo, né? Tomara que ele vença também o segundo jogo, e todos os próximos, né? Mas assim,
O Splitter, ele é um ex-jogador da NBA, isso pesa sim, isso pesa em qualquer contexto. Jogou para o Popovich, isso também pesa, tem muitos atuais da NBA que trabalharam com o Popovich. Foi assistente no Nets do Steve Nash, trabalhou com o Udoka, que o levou para o Houston, foi assistente técnico do Houston, do Udoka por alguns anos, um técnico que é considerado um dos melhores da liga. Nesse meio termo, aceita um posto na Europa de primeira grandeza, na principal liga, a Euroliga, e nessa Euroliga ele vai lá e ganha jogos de Obradovic, ganha jogos dos maiores técnicos da Europa, Itudes, ganhou, enfrentou... Eliminou o Real Madrid no mata-mata. Eliminou o Real Madrid, o Chus Mateus, assim, no play-in, eliminou da Euroliga. Cai só pro campeão, Fenerbahçe. Então, assim, ele tem tamanho para ocupar essa posição. Não foi assim, pô, ele era o assistente que estava lá e agora vai vir outro, e aí, enquanto isso ele vai ficando. Ele tem tamanho. Não seria de se estranhar que fosse uma passagem para uma carreira consolidada de técnico já. Inclusive, aconteceu o mesmo com o técnico do Paris que foi para o Memphis. Ele assume como interino e, na sequência, é efetivado. E quando ele vai para o Memphis como assistente, o Splitter assume. Então, Paris entregando muitos técnicos para a NBA. Vamos ficar de olho no próximo. Lucas! Vamos continuar em Paris? Vamos continuar falando francês, porque não tem nada a ver com o francês, né? O que eu fiz aqui, né? Mas tudo bem. O Wembanyama, Victor Wembanyama, 2 jogos, 2 vitórias. Um primeiro jogo avassalador. O segundo, ele teve um duelo bem legal com o Zion, tá? Um jogo, assim, bem fanservice, tá? Tipo, que se você grandão, gigante, pegar um cara muito robusto, fica trombando com ele o jogo inteiro. Lucas, começo do Wembanyama, te assustou o começo do Wembanyama? Valores assustam, viu, Guilherme Tadeu? Valores assustam, os valores de toco dele, né? De pontos, de aproveitamento, né? De dribles que ele dá durante os jogos. É realmente um momento muito especial para o fã do San Antonio Spurs, né? Que eu me identifico muito com eles, viu, Guilherme Tadeu? O torcedor do Spurs está vendo um início de era mesmo, sabe? Vamos falar o seguinte: Tim Duncan começou lá atrás. Quem viu o começo, viu o início da era Tim Duncan, mesmo que já tivesse tido o David Robinson e tal, e durou para sempre, né? Tipo assim, 20 anos. O torcedor do mesmo Spurs viu também o início de era do Kawhi, né? E realmente parecia um início de era mesmo, MVP das finais, antes mesmo de ser All-Star, depois All-Star, defensor do ano e tal. Parecia que ia ser comemoração própria, né? Fazia comemoração, isso. E assim, era o herói calado e era, olha o Tim Duncan 2.0 que o Spurs arrumou para mais 20 anos, né? Não foi o que aconteceu. Então, quando eu digo assim, é o início da era, dá para marcar como início da era, ela pode acabar mal de alguma maneira, né? Mas é definitivamente o início de uma coisa especial que a gente está vendo. Não é o início, porque assim, as outras 2 temporadas do Wemby já foram incríveis, né? Em sua própria medida. Mas desse impacto de Spurs com time para realmente brigar por tudo, né? Ser campeão de tudo, Guilherme Tadeu, que é Copa e também a própria NBA, é uma novidade, né? E a gente já fala isso mesmo sabendo que provavelmente o segundo melhor do time não jogou ainda, né? O De'Aaron Fox, que é, por acaso, um dos melhores armadores da NBA inteira, né? Então, é realmente um momento muito especial para o torcedor do Spurs, que pode sonhar com coisas gigantescas, tão gigantescas quanto o seu pivô. E, além de tudo isso, além das vitórias, além dos números, cara, é o tipo da coisa assim, é um momento bom para sua avó estar passando na sala aqui e você, vem ver esse cara jogar aqui, né? Porque é um basquete para a família toda, Guilherme Tadeu. É o tipo de cara... É quase um atleta globetrotter, no sentido de o mundo não viu isso aqui, mas é um basquete e é divertido e é alegria, sabe? É bem impressionante o que o Wemby faz. Assim, é sim, assustador. Não quero que pareça pejorativo, mas assim, é uma coisa meio circense, assim, né? Não é pejorativo mesmo. Mas assim, não é assim, venham ver um cara de 2,30 m, que aliás cresceu,
né? Ele era um pouquinho menor, ele cresceu. Venham ver um cara de 2,30 m que sabe fintar e meter de 3 um step back. Sabe? Anteontem, né, no jogo da sexta-feira, ele não fez um triple-double de toco porque ele foi excluído com faltas. E ele tem jogado minutos controlados ainda. A rotação do Spurs é um pouco confusa, sabe? Você fala assim, cara, por que começou agora o jogo e o M já tá descansando? Tem esse cuidado, né? Tem essa ideia de trabalhar uma minutagem que ele consiga fazer o que ele faz por mais tempo e por mais tempo no jogo e por mais tempo na temporada, né? Então, ainda tem marchas que a gente sequer viu, né? Que a gente sequer viu. E isso me choca um pouco, sabe? A gente imaginar que a gente não viu ainda tudo que ele sabe fazer, ou talvez assim, a gente não viu ele fazer o que ele sabe fazer com consistência o tempo todo. Por exemplo, esse jogo contra o Pelicans, que foi um jogo muito legal, foi o segundo jogo, a vitória, ele foi muito dominante, ele foi o motivo da vitória, ele protegeu o ar, imagina, deu 9 tocos. Ele foi ofensivamente muito, muito influente, mas não foi exatamente o que foi contra o jogo do Mavs, que foi aquela coisa assim, cara, ninguém nunca vai parar esse cara. Inclusive, o jogo vai para prorrogação, e ele tem a última bola para ganhar o jogo, e ele faz aquela bola que todo mundo fala assim, cara, essa bola é impossível marcar. E marcaram, né? Marcaram com 2 caras em cima dele, mas marcaram. Então, acho que tem algumas marchas do Embiid que a gente não viu ainda. Além de tudo, é um nenê, né, Guilherme? 21 anos, cara. Não existe isso, cara. 21 anos, ele já tem final olímpica nas costas, já tem evolução, cresceu no caminho. Cara, é chocante. O Wembanyama é assustador. Lucas, tem outro cara que